movimento socialista, que é o fato do movimento socialista ser um movimento anticapitalista. Nós, os socialistas, lutamos para derrotar e superar o capitalismo, construir uma sociedade que não só é pós-capitalista, mas é anticapitalista. E nesse sentido é fundamental que a gente conheça como é que o capitalismo surgiu, como é que ele se desenvolveu, qual é a sua gênese, qual é a sua história, qual é o seu funcionamento interno, qual é a sua dinâmica, quais são as leis do seu desenvolvimento. Então, para nós, é uma espécie de petição de princípio começar por aí, né? Começar pelo surgimento e pelo desenvolvimento do capitalismo. O que nós vamos fazer, analisando o capitalismo tanto do ponto de vista histórico, quanto do ponto de vista teórico. Ou seja, nós vamos tentar, em linhas muito gerais, contar como é que o capitalismo surge em um determinado momento da história, em um determinado local, e como é que ele a partir daí se expande até 200 anos depois, nos dias de hoje, está dominando o conjunto do mundo, né? Em geral, só antecipando, existem duas grandes interpretações acerca do surgimento do capitalismo, né? Existe uma interpretação que relaciona o surgimento do capitalismo com a expansão do comércio e com o surgimento das cidades, e existe uma outra interpretação, a qual eu me filio, e de maneira geral os marxistas se filiam, que é localizar o surgimento do capitalismo na luta de classes dentro da sociedade feudal, mas mais exatamente dentro da sociedade agrária que existia na Inglaterra nos séculos 13, 14, 15, 16. Faz uma grande diferença tomar um ponto de partida ou outro. Não exatamente no contar, mas é que nesse segundo ponto de vista que a gente adota, a origem do capitalismo é produto da luta de classes. E esse é o fio condutor de toda a história que a gente vai apresentar da história da luta pelo socialismo. Ou seja, a história da luta pelo socialismo é a história da luta de classes dentro do capitalismo, entre aqueles setores que defendem a manutenção do capitalismo e aqueles setores que defendem a sua superação. Então, o nosso fio da meada o tempo todo é a luta de classes, desde esse primeiro ponto, né? Como é que o capitalismo surge e como é que ele se desenvolve? A partir da luta de classes, das classes que existiam antes do surgimento do capitalismo, né? Então, essa é a nossa, digamos assim, o primeiro ponto que a gente vai desenvolver. O segundo ponto que a gente vai desenvolver é como a luta de classes no interior do capitalismo cria as condições para a sua superação, para a sua substituição por uma sociedade que a gente chama de socialista ou de comunista, uma sociedade baseada na propriedade social dos meios de produção. Essa é uma segunda ideia fundamental para nós, né? A primeira é partir do capitalismo, da luta de classes que deu origem ao capitalismo. A segunda ideia fundamental é o nosso objetivo, que é construir uma sociedade sem exploração e sem opressão. Ele pode ser só um sonho, né? A gente quer viver melhor, a gente quer viver numa sociedade diferente, mas para esse sonho ter alguma chance de se transformar em realidade, ele precisa ter alguma base material, alguma base histórica, alguma base concreta. Ele precisa ter algum vínculo com as coisas como elas são hoje. E esse vínculo, na nossa opinião, se dá pelo seguinte: a sociedade capitalista possui contradições internas, e é exatamente esse processo de transformação do capitalismo que cria as condições para a gente ter uma sociedade que não seja capitalista. Esse é um tema para nós muito decisivo também, porque do mesmo jeito que eu disse antes, é preciso olhar a luta de classes, agora eu digo de novo, é preciso olhar a luta de classes, né? No capitalismo, o que é que ocorre? Quer dizer, a luta entre trabalhadores e capitalistas por um lado, e a luta entre capitalistas e capitalistas por outro lado, gera um processo de desenvolvimento intenso. A sociedade hoje é muito mais rica do que era 200 anos atrás, gera uma ampliação da produtividade do trabalho imensa. Hoje o trabalho humano produz muito mais riqueza do que produzia 200 anos atrás. Gera um processo de socialização da produção. Eu desafio vocês a pensarem em cada coisa que vocês estão vestindo,
e imaginarem quantos processos distintos, quantas pessoas distintas, quantos países distintos se envolveram na produção dos nossos telefones, da máquina fotográfica, da roupa que a gente usa, dos sapatos, da iluminação, da eletricidade. Existe um processo de, portanto, de socialização e coletivização do processo de produção. Basta pensar que nós não estaríamos aqui, com luz, se não houvesse um Estado, se não houvesse desenvolvimento tecnológico, se não houvesse algum tipo de administração pública. Ou seja, por um lado, o desenvolvimento do capitalista gera riqueza e gera socialização da produção. As pessoas não produzem mais isoladamente, como há 300 anos atrás. Elas produzem coletivamente. Mas, ao mesmo tempo, o capitalismo gera uma concentração de riqueza e de propriedade brutal. Cada vez a riqueza, a propriedade, o controle sobre o processo de produção, o controle sobre os meios de produção é mais concentrado. E isso se agudizou nos últimos 20 anos. Houve nos últimos meses uma imensa polêmica sobre um livro de um economista francês, se não me engano, chamado Piketty, que ele mostra com números oficiais do FMI, da Organização dos Países Desenvolvidos, etc., que uma riqueza se concentrou em menos mãos ao longo dos últimos anos, ao longo das últimas décadas. Então, esse processo que o capitalismo gera, ele se traduz em, de um lado, concentração da riqueza, da propriedade, e de outro lado, socialização da produção. E essa contradição, a gente esbarra nela todo santo dia. Todo santo dia, A gente esbarra nela nesse trânsito. Se você distribuir um carro para cada pessoa, ninguém anda. Ou tem transporte coletivo, ou as pessoas não se movimentam. Esbarra no fato de terem muitas empresas produzindo coisas que não encontram consumidores, um enorme desperdício e gente que não tem acesso, não tem capacidade de consumir, porque não tem recurso, porque não está empregado. Então a gente podia citar aqui N exemplos, mas o importante é perceber que o capitalismo gera uma contradição entre, por um lado, a socialização da produção, cada vez a gente produz mais riqueza de forma coletiva, e de outro lado a apropriação privada dessa riqueza. E é essa contradição que abre a possibilidade de você ter uma sociedade socialista. Por quê? Porque se você combinar a socialização da produção com a propriedade social dos meios de produção, se aqueles que produzem as riquezas se tornam proprietários coletivos dessas riquezas, você pode ter uma sociedade tão rica quanto é hoje e profundamente igualitária e profundamente democrática. Essa é a base que o capitalismo dá para a gente construir uma sociedade socialista. Evidentemente que essa base é uma possibilidade, e essa possibilidade pode ou não virar realidade a depender da luta de classe. A depender de quem? Da luta que os trabalhadores, que são os produtores, travam cotidianamente contra os proprietários, contra os empresários capitalistas, contra a sociedade capitalista. Quando eu falo que é uma possibilidade, eu estou querendo dizer o quê? Que existem outras. O capitalismo pode continuar se desenvolvendo, produzindo miséria, contradições, guerras, e pode continuar por muito tempo assim. Como também o capitalismo pode gerar uma situação tão grave no nosso planeta, em relação aos seres humanos, em relação à natureza, através de guerras, que produz uma destruição da humanidade. Essas três possibilidades estão postas: a destruição, a perpetuação transformada do capitalismo, ou a transformação da sociedade capitalista numa sociedade profundamente diferente, baseada na propriedade social dos meios de produção. Então esse é o segundo ponto que a gente vai abordar com mais detalhe. Não, o terceiro ponto é uma decorrência desse. A gente vai buscar demonstrar que é preciso, para a gente compreender esse processo que eu acabei de falar, é preciso que a gente diferencie de maneira muito clara o que é a sociedade futura, baseada na propriedade social dos meios de produção, daquilo que é o processo de transição do capitalismo até essa sociedade futura. No século passado, os teóricos que
eram os teóricos mais importantes do movimento socialista, como Marx, como Engels, uma geração posterior a eles, deixavam muito clara essa diferença, chamando a sociedade futura, baseada na propriedade social dos meios de produção, de comunismo. Comunismo por quê? Propriedade comum. Propriedade comum das riquezas. E diziam que o processo de transição entre o capitalismo e o comunismo é aquilo que a gente chamaria de socialismo. Esse século, há muito se adotou o termo socialismo para as duas coisas. Se vocês forem ver, grande parte de nós, ou seja, daqueles que começaram a militar no final dos anos 70 até agora, tá certo? Tendem a usar socialismo para designar as duas coisas, a transição e a sociedade futura.